Olá a todos, que Deus abençoe e guarde. E estamos com mais um vídeo no canal. E estou fazendo uns vídeos diferentes, né? Porque eu não estou tendo tempo de fazer daquela forma convencional que a gente faz. Então eu aproveitei alguns momentos, alguns trabalhando, outros longe de casa, mas não pode deixar de fazer os vídeos, né? Agora estou caminhando à noite. Já fiz um vídeo hoje, já mandei o vídeo anterior. Fiz de manhã, agora estou fazendo de noite, né? E o importante é estar sempre aí. Eu não estou conseguindo fazer todos os dias, mas tenho feito na medida do possível, do jeito que dá para fazer. Estamos fazendo. Não pode deixar de fazer. Hoje estou pensando em fazer de um jeito diferente também, não é? Mas com a bênção de Deus. Mas antes de qualquer coisa, peço, curta, comenta, compartilha, siga o canal e a gente prossegue, não é? Então estamos reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Estou aqui no centro da cidade, estamos andando. E a ideia de fazer um vídeo hoje de reflexão, de meditação, nós olharmos um pouco para a nossa vida. E às vezes a gente reclama muito da vida, não é verdade? A gente é um pouco mimado demais. A gente acha que Deus tem que fazer tudo pra gente. E a gente não faz nada. Quando acontecem as coisas erradas na vida, a gente acha que Deus é o culpado. Sendo que Deus não vive no mundo material. Deus vive no mundo espiritual. Então quando nós estamos na vida espiritual, a gente entende. Tudo aqui é uma passagem. Então a gente acaba entendendo e não só permitindo, mas entendendo que as coisas têm que acontecer. Que a vida é feita de vitórias e derrotas, de acertos e erros. E sendo assim, a gente vai conseguindo dia após dia vencer. Uma coisa é sim, é fato, não é fácil. Nunca ninguém disse que era fácil. Mas mesmo são desafios, né, que a gente precisa passar. E que isso faz com que a gente cresça e se restabeleça. Isso faz com que a gente cresça e restabeleça. Não importa nem as situações pelas quais a gente vive. O importante é que a gente... Caramba, parando um pouco aqui com a reflexão. Eu seguro de um lado o celular, tampa a câmera, do outro tampa o áudio. Agora eu estou segurando embaixo. Nós vamos continuar a nossa reflexão, né? Que a gente consiga entender que a vida é assim. São desafios que nos fazem crescer. Desafios esses que dia após dia lidamos com essas situações, não é? E é fato, não é fácil, mas é necessário, é importante. Então, e cada vez mais nos aproximamos, quanto mais encaramos os desafios aproximando de Deus, mais a certeza da vitória sobre eles. De confiar que Deus pode fazer o melhor. Vamos refletir um pouco sobre isso, entender a realidade da vida em nós, de aprender o caminho que Deus tem a nos proporcionar. Esperar em Deus, às vezes, não é? Até porque, além de sermos mimados, somos imediatistas. Queremos sempre tudo para ontem. Às vezes exigimos de Deus, exigimos das pessoas, mas somos incapazes de ver que a gente às vezes não faz nada para isso, certo? Então, a grande realidade é entender que faz parte de um processo. Vivemos um processo, certo?
dentro desse processo é uma caminhada contínua, um processo de autoconhecimento, de conhecimento, onde aprendemos e crescemos. Deus nos dá essa oportunidade. Às vezes reclamamos, outros agradecem pelo desafio, pela tribulação, que ela produz a paciência. A paciência produz a fé. E assim crescemos e aprendemos, né? Então, a grande importância de tudo isso é entendermos o nosso processo, aonde a gente se encaixa dentro dele e lutar dia após dia. Como estamos fazendo uma reflexão, eu te pergunto, em qual parte do processo você está hoje? Existem processos, ciclos que abrem e fecham constantemente. É onde eu estou agora? Qual parte do ciclo? Como eu falava para minha filha quando ela era pequena ainda, né? Um dia que ela estava mal pra caramba. E eu peguei ela chorando no quarto. Falei, filha, o que aconteceu? Pai, sua situação financeira, pai, você não está bem. Ela tinha uns 9, 10 anos na época. Peguei e sentei, eu estava tomando banho, né? Eu saí, estava só eu e ela em casa. Eu saí, sentei, ela estava sentada na cama dela chorando. Sentei do ladinho dela na época, hoje ela tem 21. Ela tinha uns 9, 10. Falei, filha, a vida é igual uma roda gigante. Tem hora que a gente está lá em cima, tem hora que a gente está lá embaixo. O pai agora está embaixo. Mas daqui a pouco eu estou subindo de novo. A vida se sobe e desce. Ela parou de chorar, olhou para minha cara, entendeu? Isso é a grande realidade da nossa vida. Precisamos entender que temos que desafios são para ser encarados. E nós precisamos entender, encarar e vencer esses desafios. A nossa vida é eternamente assim. Então, refletindo sobre isso, pensando nessas situações, em tribulações que você tem vivido, eu perguntei, eu vou fazer uma outra reflexão. Como você reage com relação... a primeira reflexão é onde você se encontrava dentro desse ciclo. Agora a minha pergunta é como você reage diante deles. Você se estressa? Você se revolta com Deus? Muitos fazem isso. Muitos vão responder isso para mim, eu me revolto com Deus. Mas hoje eu estou entendendo que faz parte do meu processo. Que a vida não pode... Se a vida aqui fosse fácil, que recompensa teríamos? Como a gente pode almejar o céu? Se tudo na vida é luta. Se para mim ter um bom emprego eu preciso estudar. Se para mim ganhar um campeonato eu preciso treinar. Se para mim ser um pregador eu preciso me dedicar. Então, então, a grande realidade da vida está em nós entendermos aquilo que Deus quer para nós e como devemos reagir com relação a isso. Como é a nossa... dando glória a Deus, sabe? Dando glória a Deus, entendendo os nossos mistérios, os mistérios de Deus em nossa vida e buscando aprender em cada instante, em cada momento. Deus tem planos para nós, planos de crescimento espiritual. Nós devemos entender que a gente não vive, a gente vive num mundo carnal, mas a realidade pela qual devemos buscar é espiritual. Deus, Ele nos quer cada vez mais buscando o reino dele, crescendo, se aproximando de Deus com intimidade, em graça e sabedoria,
em espírito e em verdade, certo? Para que Deus nos dê a coroa da vida eterna. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, para encerrar esse vídeo, que a memória está destruindo os meus vídeos antes de terminar. Escreva aqui nos comentários, você que está assistindo, as minhas duas perguntas, em que fase, em que etapa você está do seu ciclo, do seu processo. Primeira, como você reage diante das dificuldades. Segunda, e por fim, não é? Onde você coloca Deus dentro disso tudo? Qual a importância que Deus tem na sua vida? Porque quando você está em ciclo, você simplesmente tenta resolver sozinho ou você lembra de Deus? Ou só lembra de Deus quando tudo está lascado de vez? Aí não, aí meu Deus me ajuda. Ou logo no início do processo, você fala assim, Deus, eu não vou conseguir. É uma coisa para se pensar e para verdadeiramente entender e verdadeiramente, passando aqui pela viaduto agora, espero que não tenha barulho, e verdadeiramente entender desde o começo do processo. Senhor, participa comigo, seja aqui o meu caminho, mostra, Senhor, por onde eu devo caminhar, qual passo, aonde eu devo colocar meus passos, aonde, Senhor, eu devo apresentar a minha vida. Só fala, eu só estou aqui, Senhor. Muitas das vezes eu não entendo, mas eu obedeço. E espero em Ti. Espera no Senhor, meu irmão. E a graça de Deus há de se fortalecer em sua vida. É isso que eu tenho a dizer. E que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Pela graça do Senhor Jesus. Tenhamos momentos felizes. Certo? Vídeo número 202. E graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Deus abençoe.